O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é sempre atual e sempre nos traz um ensinamento, uma mensagem para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. E o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, nos faz refletir a respeito da nossa fé em Jesus Cristo. O evangelista Mateus narra este episódio em que Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade. E os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo. Tinham medo de perecer, de afundar. Quem de nós não tem medo de uma tempestade? Eu posso dizer que os maiores medos que eu já tive foi no mar. E não eram tempestades. Eu lembro que uma vez eu fui para a ilha do Marajó, quando eu voltei, até hoje eu lembro das ondas que havia na Bahia. Eu tenho medo de maresias. E lá não se tratava de maresias somente, mas de uma tempestade. E os discípulos de Jesus, embora alguns deles fossem pescadores, acostumados no mar, mas ficaram apavorados, ficaram com medo. De fato, era uma tempestade muito forte. E enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus dormia. Veja o contraste entre a atitude dos discípulos e a atitude de Jesus. Os discípulos estão apavorados, enquanto Jesus dormia. Eis então que os discípulos se aproximam de Jesus e o acordam: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Eles recorrem a Jesus para que os salve, os socorra. E a resposta de Jesus: Por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Por que vocês têm medo? Se eu estou aqui com vocês, é como se Jesus dissesse para eles: Vocês têm tanto medo e eu estou aqui com vocês. E de fato, eles recorrem a Jesus para salvá-los. Mas Jesus os chama de homens fracos na fé. Isto é, a fé deles ainda é insuficiente, é uma fé fraca. Eles não confiam ainda totalmente na pessoa de Jesus. Eles não sabem que quem está ali com eles é o Filho de Deus.
eles ainda não têm o pleno conhecimento da pessoa, da identidade de Jesus. Porque se eles tivessem a certeza, se eles conhecessem realmente quem era Jesus, eles não teriam tanto medo. Jesus então levanta-se e ameaça o vento e o mar e fez-se uma grande calmaria. Tudo se acalmou sob o poder de Jesus, sob a ordem de Jesus. E os discípulos ficaram então admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam que eles dizem: quem é este homem? Para ele, Jesus é um homem poderoso. Tem tanto poder que é capaz de acalmar a tempestade. Tem o domínio sobre a natureza, os fenômenos da natureza. Mas eles dizem: quem é este homem? Quem pode ter um poder sobre os fenômenos da natureza? Quem tem o poder sobre todas as coisas? Somente Deus tem o poder sobre todas as coisas. Deus é o Senhor de tudo. Tudo lhe obedece. Pois bem, Jesus, acalmando o mar, acalmando a tempestade, ele revela a sua identidade de Filho de Deus. É a presença de Deus no meio do seu povo. É Deus que se revela, se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos então experimentam, naquele momento, a paz. A paz que provém da fé na pessoa de Jesus, embora seja uma fé ainda insuficiente, vamos dizer assim, mas eles sabem que Jesus tem poder. Por isso eles recorrem a Jesus e eles experimentam então esta paz, a tranquilidade. Portanto, quem está com Jesus pode ter a certeza de que nada poderá vencer se Jesus não permite. A barca representa para nós a igreja. Jesus está na barca com os seus discípulos. A barca com os discípulos representa a comunidade daqueles que creem em Jesus. A igreja é a família de Deus, é o povo de Deus, é a comunidade daqueles que creem em Cristo. E a igreja, ao longo da história, passou por tantas tribulações, por tantas tempestades, por tantas dificuldades, e continua ainda. Se vocês acompanham os noticiários pelos meios de comunicação, muitos irmãos nossos cristãos estão sendo sacrificados em algumas partes do mundo, até crucificados, queimados vivos, expulsos de suas casas, porque são cristãos. Os mártires do início da igreja, as perseguições dos poderosos, mas a igreja continuou o seu percurso, porque Jesus está presente nela, ela pertence a Ele. Ele disse, nós ouvimos no Evangelho de domingo passado, jamais o poder do inferno poderiam prevalecer contra a sua igreja. Nós também na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, experimentamos as provações, as dificuldades de vários tipos. E se nós não temos a fé em Jesus, nós ficamos como os discípulos no meio do mar, apavorados. A pessoa que não tem fé,
no momento da provação, no momento da dor, das dificuldades, ela fica desnorteada. Ela não sabe a quem recorrer. E por isso, as pessoas que não têm fé até desistem da vida. Mas aqueles que creem, permanecem firmes, confiando sempre na palavra do Senhor. Ele disse: eu estarei sempre convosco todos os dias até o fim dos tempos. No mundo vocês terão tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E Jesus mesmo passou por tribulações. Passou pela provação extrema da morte, mas ele venceu mesmo até a morte. Ora, se nós pertencemos a Jesus, se nós somos seus discípulos, se nós somos a sua igreja, se nós acreditamos nele, como ele não virá em nosso socorro quando nós precisamos? Às vezes o que nos falta é justamente essa fé. Homens de pouca fé, homens fracos da fé, por que vocês têm tanto medo? O medo apodera-se de nós, do nosso coração, quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de confiar que o Senhor está conosco, que Ele caminha ao nosso lado, que Ele não nos abandona. Só quem acredita no poder do Cristo poderá justamente vencer as dificuldades, as barreiras, as vicissitudes da vida e seguir adiante. E quantas vezes nós encontramos pessoas que humanamente deveriam estar desesperadas por situações que passam e, no entanto, continuam firmes. E o que sustenta essas pessoas é a fé. Portanto, a fé é um dom que nós recebemos de Deus e é uma graça para que nós possamos caminhar neste mundo, apesar das tribulações, apesar das provações, na certeza de que nós podemos vencer, na certeza de que nada neste mundo é maior do que o poder de Deus. Nada neste mundo poderá nos separar, como diz o apóstolo Paulo, do amor de Deus que está em Cristo. E se nós somos amados por Deus, nós não podemos nunca duvidar de que Ele sempre virá em nosso socorro. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, todos os dias nós sempre somos provados. Talvez alguns irmãos que estão à nossa escuta pela rádio, web, ou estão nos acompanhando através da TV Nazaré, estão passando por situações de doença, de preocupações na família e tantas outras situações. Caríssimos irmãos, não nos desesperemos, coloquemos a nossa confiança no Senhor, pois Ele está conosco. Se nós confiamos nele, nós experimentaremos aquela paz que os discípulos experimentaram estando juntos com Jesus. E Jesus está conosco sempre. Jesus é nosso amigo. Jesus está conosco na Eucaristia. Nós, mais do que os discípulos, temos a certeza de que Ele está em nosso coração. Ele estava ao lado dos discípulos. E nós, Ele não está só ao nosso lado, Ele está em nosso coração quando nós o recebemos. E Ele é então a nossa força. Ele é a nossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.